Enquanto você lê as manchetes sobre tensões globais, outros estão redesenhando secretamente o mapa do poder mundial. E se eu te dissesse que você está perdendo o movimento mais importante da geopolítica moderna, uma aliança que está acontecendo agora e que vai determinar quem controla o futuro? Você já se perguntou por que certas nações surgem do nada para ocupar posições de influência extraordinária? Por que alguns países, aparentemente menores em recursos, conseguem exercer um controle desproporcional sobre eventos mundiais? Existe um segredo que os analistas convencionais se recusam a admitir. Um princípio tão brutal e eficaz que preferem ignorá-lo completamente. Este segredo não está nos livros de história que você leu na escola, nem nos noticiários que assistimos todos os dias. Está nas páginas de O Príncipe, de Maquiavel, e se manifesta agora através de uma aliança que está redefinindo silenciosamente o equilíbrio de poder no mundo. Maquiavel não tinha ilusões sobre a natureza humana. Ele entendia algo que a maioria das pessoas prefere negar. O poder não é uma questão de moralidade, mas de estratégia. E as estratégias mais eficazes são aquelas que transformam fraquezas aparentes em forças absolutas. Isso é exatamente o que estamos presenciando com o acordo entre a Arábia Saudita e Paquistão, uma aliança que exemplifica perfeitamente os princípios maquiavelianos que você pode aplicar em suas próprias situações de poder. Mas antes de mergulharmos neste caso específico, você precisa entender os fundamentos. A formação de alianças estratégicas não é sobre amizade ou valores compartilhados. Isso é retórica para consumo público. A verdadeira aliança estratégica é baseada em 3 pilares fundamentais que Maquiavel identificou há séculos. Pense na aliança estratégica como um jogo de xadrez, onde cada peça conhece exatamente o valor das outras. Não há sentimentalismo, apenas cálculo frio de vantagens mútuas. Primeiro pilar, timing. Durante incerteza, Maquiavel observou que as alianças mais poderosas são formadas não quando as partes estão em posição de força, mas quando reconhecem uma ameaça comum que supera seus interesses individuais. É o medo compartilhado, não a ambição compartilhada, que cria os vínculos mais duradouros. A Arábia Saudita e o Paquistão não se uniram por admiração mútua. Eles se uniram porque ambos reconheceram que suas posições geopolíticas individuais não eram suficientes para enfrentar as mudanças sísmicas no panorama global de poder. Imagine 2 homens perdidos em uma tempestade. Separados, cada um luta contra o vento e a chuva sozinho. Juntos, eles criam abrigo mútuo. Não é amor, é sobrevivência inteligente. Observe como isso contradiz completamente a narrativa popular de que alianças são baseadas em confiança. A confiança é um luxo que os estrategistas não podem se dar. O que eles buscam é previsibilidade de interesses. Quando 2 atores sabem exatamente o que o outro tem a perder, eles podem prever comportamentos com precisão matemática. Isso não é cinismo, é realismo estratégico. Segundo pilar, o poder de negação. Aqui é onde a maioria dos analistas erra completamente. Eles procuram por benefícios econômicos óbvios ou vantagens militares diretas. Mas os verdadeiros estrategistas entendem que o benefício mais valioso em qualquer aliança é o poder de negação. Não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o que você pode impedir que outros façam. Pense nisso como controlar o interruptor de luz de uma sala. Você pode não precisar das trevas, mas ter o poder de criá-las quando necessário transforma completamente a dinâmica de qualquer negociação. A Aliança Saudita-Paquistanesa é um caso clássico disso. O Paquistão possui capacidade nuclear. Isso é poder de negação absoluto. A Arábia Saudita possui controle sobre recursos energéticos críticos. Outra forma de poder de negação.
Juntos, eles não apenas somam suas capacidades, eles multiplicam seu poder de moldar o comportamento de terceiros através da ameaça credível de negação de recursos críticos. Mas há uma camada ainda mais profunda aqui. Maquiavel ensinou que o verdadeiro poder não vem da força que você possui, mas da percepção de força que você projeta. E a percepção é moldada não apenas pelo que você tem, mas por quem você conhece. Quando a Arábia Saudita se alia ao Paquistão, ela não está apenas acessando capacidades nucleares. Ela está sinalizando para o mundo inteiro que possui relacionamentos que transcendem as limitações geográficas e culturais tradicionais. Terceiro pilar: posicionamento contra a irrelevância. E aqui é onde o acordo saudita-paquistanês revela sua verdadeira genialidade estratégica. Ambas as nações enfrentam o mesmo dilema: como manter relevância e influência em um mundo onde os centros tradicionais de poder estão sendo questionados e onde novas potências estão emergindo. A ameaça não é militar no sentido tradicional. A ameaça é a irrelevância. Acordar um dia e descobrir que as decisões que moldam seu futuro estão sendo tomadas em salas onde você não tem voz. Esta é a ansiedade existencial que move as grandes estratégias geopolíticas, o medo de se tornar espectador da própria história. É como chegar a uma festa onde todos já decidiram os planos da noite e você só pode aceitar ou ir embora. Então, como eles respondem? Criando um eixo de poder que força outros atores a considerá-los em qualquer equação estratégica significativa. O Paquistão sozinho pode ser ignorado em certas discussões globais. A Arábia Saudita sozinha pode ter sua influência contida ou contornada. Mas juntos, eles representam uma combinação que não pode ser ignorada: capacidade nuclear, mais controle energético, mais posicionamento geográfico estratégico. E aqui está o aspecto mais maquiaveliano de todos: eles não precisam usar esses poderes. A mera possibilidade de uso já altera o cálculo de todos os outros atores. É a deterrência através da capacidade demonstrada, não através da ação direta. Maquiavel chamaria isso de a arte de parecer perigoso sem ser destrutivo. É como manter uma arma no coldre, visível, mas não sacada. O poder está na percepção, não no gatilho. Mas observe algo crucial aqui. Esta aliança não se baseia em ideologia compartilhada ou valores culturais similares. Ela se baseia em uma compreensão fria e calculada de que a cooperação serve melhor aos interesses de poder de ambas as partes do que a competição ou o isolamento. Isso é estratégia pura, despida de sentimentalismo. A Arábia Saudita obtém acesso a capacidades de deterrência nuclear sem o custo político e econômico de desenvolver seu próprio programa. O Paquistão obtém acesso a recursos financeiros e influência regional sem precisar comprometer sua autonomia estratégica. Ambos obtêm algo que não poderiam alcançar isoladamente: a capacidade de moldar eventos globais através da ameaça crível de consequências inaceitáveis. Esta é a matemática do poder no século XXI. Não se trata mais de acumular capacidades absolutas, mas de combinar capacidades complementares de forma que o resultado seja maior que a soma das partes. É álgebra estratégica aplicada à geopolítica. Observe algo crucial: você não precisa de dois gigantes para criar uma aliança devastadora. Você precisa de duas peças que se encaixem perfeitamente no tabuleiro geopolítico. E há uma lição profunda aqui para qualquer um que busca entender como o poder realmente funciona. O poder não é apenas sobre o que você pode fazer, é sobre o que outros acreditam que você pode fazer. E a crença é moldada não apenas por demonstrações diretas de força, mas por associações estratégicas que sugerem capacidades ocultas. Quando você vê a bandeira saudita sendo hasteada ao lado da bandeira paquistanesa em cerimônias oficiais, você não está apenas vendo duas nações se cumprimentando. Você está vendo uma declaração estratégica.
nossa capacidade de causar consequências para seus interesses se estende muito além do que nossas capacidades individuais sugerem. Isso é poder projetado através de aliança estratégica. É Maquiavel aplicado ao mundo contemporâneo. E é apenas o começo de uma transformação muito mais profunda na arquitetura global de poder. Agora observe algo crucial. Esta aliança revela um princípio estratégico ainda mais profundo, um que vai além da simples formação de parcerias. Ela revela como a disrupção estratégica pode ser usada para criar novas hierarquias de poder, onde antes existiam apenas estruturas estabelecidas. E isso, meus amigos, é onde a verdadeira maestria estratégica se revela. A aliança em si não é o verdadeiro movimento de poder. É a disrupção que ela cria. Vemos esse mesmo padrão se repetindo em outros contextos globais. Quando Trump e Putin começaram suas conversas sobre a Ucrânia, o mundo político entrou em pânico. Não era apenas sobre dois líderes discutindo termos de paz. Era sobre o fim de uma ordem que beneficiava certos grupos há décadas. A aliança ameaçava desmantelar sistemas inteiros de controle. E aqui está a lição estratégica que a maioria perde. O poder real não vem de competir dentro das regras existentes. Vem de mudar as próprias regras. Este princípio, que Maquiavel entendia perfeitamente, ele nunca falou sobre como ser melhor no jogo atual. Ele falou sobre como criar um novo jogo onde você já está vencendo. Observe como isso funciona na prática. Quando você está em uma situação onde todos esperam que você reaja de certa forma, o movimento mais poderoso é fazer exatamente o oposto do esperado. Não é rebelião, é reengenharia estratégica. Pense em suas próprias batalhas diárias. No trabalho, na família, nos relacionamentos, pense em suas próprias batalhas diárias. No trabalho, na família, nos relacionamentos, todo mundo está jogando o mesmo jogo previsível. Eles esperam que você jogue pelas mesmas regras que eles estabeleceram. Que você implore por aprovação, que você compita nos termos deles. Mas e se você simplesmente não jogasse? E se você criasse um novo campo de jogo onde suas forças naturais são exatamente o que é necessário para vencer? Esta é a essência da disrupção de poder. Não é destruição por destruição. É a reconstrução estratégica da realidade ao seu favor. Para tornar isso aplicável, deixe-me apresentar o framework de disrupção de poder. 3 princípios que os mestres estratégicos usam para reorganizar qualquer situação ao seu favor. Imagem 001, diagrama mostrando os 3 princípios do framework de disrupção de poder. Primeiro princípio, timing durante incerteza. Quando o mundo está em caos, as pessoas se agarram desesperadamente a qualquer fonte de estabilidade e direção. Durante a pandemia, vimos líderes emergirem do nada simplesmente porque ofereceram certeza, quando todos os outros ofereciam confusão. Trump e Putin não estão negociando durante um período de paz, estão negociando durante uma crise global. O timing não é coincidência, é estratégia. Pense no caos, como uma tempestade que derruba todas as árvores. Enquanto todos correm para se abrigar, o estrategista planta novas sementes no solo, fertilizado pela destruição. Em sua vida, isso significa identificar momentos de transição, quando sua empresa está mudando, quando sua família está passando por dificuldades, quando seu círculo social está se reorganizando. Estes são seus momentos dourados. Enquanto outros estão paralisados pela incerteza, você está posicionando-se como a solução. Segundo princípio, usar os conflitos dos outros. A genialidade da aliança Trump-Putin está em como ela usa as divisões existentes no establishment político. Eles não estão criando novo conflito, estão aproveitando conflitos que já existem e os redirecionando para seus próprios fins estratégicos. É como ser o único médico em uma sala cheia de feridos, brigando entre si. Você não criou as feridas, mas agora todos precisam de você para curá-las. Na sua situação pessoal, observe os conflitos ao seu redor. Seu chefe brigando com outro departamento, seus amigos tendo tensões internas,
Sua família dividida sobre alguma questão. Não tome lados. Torne-se o ponto central, que ambos os lados precisam para resolver suas diferenças. Você se torna indispensável não porque é o mais forte, mas porque é a chave para a resolução. Terceiro princípio: criar novas dinâmicas de poder. Este é o mais avançado. Em vez de competir dentro das estruturas de poder existentes, você cria estruturas completamente novas, onde suas vantagens são maximizadas. Imagina alguém que sempre perde no boxe. Em vez de treinar para ser melhor boxeador, ele muda o jogo para xadrez, onde sua inteligência estratégica é a única arma que importa. Na prática, isso funciona assim. Em vez de ficar melhor em confrontos diretos, você cria situações onde confrontos se tornam irrelevantes. Você muda para negociações privadas, construção de coalições, influência indireta. O jogo mudou, e agora suas fraquezas anteriores são irrelevantes. Este é o nível mestre de estratégia. Você não fica melhor no jogo. Você muda qual jogo está sendo jogado. Agora, observe algo fascinante acontecendo. Vamos aplicar isso ao que estamos vendo geopoliticamente. A ordem mundial pós-Segunda Guerra foi construída sobre certas suposições, que conflitos seriam resolvidos através de instituições internacionais, que poder militar direto era antiquado, que economia global sempre triunfaria sobre interesses nacionais. Trump e Putin não estão apenas quebrando essas regras. Eles estão demonstrando que essas regras nunca foram leis naturais. Eram apenas convenções que beneficiavam certos grupos. E convenções podem ser mudadas. A verdadeira lição aqui não é sobre política. A maior parte do que consideramos realidade são apenas acordos coletivos sobre como as coisas deveriam funcionar. Mas acordos podem ser renegociados. Quando você entende isso, você para de perguntar: como posso ser melhor neste sistema? E começar a perguntar: como posso criar um sistema onde eu já sou o melhor? Esta é a diferença entre táticas e estratégia. Táticas são sobre ser mais eficiente dentro das regras existentes. Estratégia é sobre mudar as regras. E aqui está algo que poucos percebem. A maioria das pessoas tem medo de mudar as regras porque elas acreditam que as regras atuais são permanentes. Elas não são. As regras atuais foram criadas por pessoas que chegaram antes de você. E se elas foram criadas por pessoas, podem ser recriadas por pessoas. Todo sistema é apenas um acordo coletivo sobre como as coisas deveriam funcionar. Mas acordos podem ser renegociados por quem entende sua verdadeira natureza. A aliança Trump-Putin é fascinante não porque é controversa, mas porque demonstra este princípio em escala global. Dois homens decidindo que não vão mais jogar o jogo que outros estabeleceram e criando um novo jogo onde eles detêm as cartas mais fortes. Mas o poder real desta estratégia não está na escala, está na aplicabilidade. Você pode usar estes mesmos princípios em qualquer situação onde se encontra em desvantagem dentro do sistema atual. No trabalho, em vez de competir para promoções dentro da estrutura tradicional, você cria valor de maneiras que a estrutura tradicional nem consegue medir. Você se torna indispensável através de métodos que seus competidores nem consideram. Nos relacionamentos, em vez de implorar por atenção nos termos da outra pessoa, você redefine completamente como a conexão funciona. Você muda de mendicância para oferta exclusiva. Na família, em vez de brigar pelo poder dentro das dinâmicas familiares existentes, você se torna a pessoa que resolve problemas que nem eram vistos como problemas antes. Este é o segredo que os verdadeiros mestres da influência nunca revelam abertamente. O poder não está em dominar o jogo atual. Está em ser a pessoa que decide qual jogo será jogado. E quando você domina isso, você entende por que grandes movimentos estratégicos muitas vezes parecem vir do nada. Eles não vêm do nada. Eles vêm de mentes que operam em um nível diferente, não reagindo ao mundo como ele é, mas moldando o mundo como ele será. Voltando à nossa análise geopolítica,
A aliança que estamos discutindo não é apenas sobre dois líderes fazendo um acordo. É sobre dois estrategistas demonstrando princípios que você pode aplicar imediatamente em sua própria vida. Por quê? Porque todas as situações humanas operam pelos mesmos princípios psicológicos fundamentais. As escalas mudam, os contextos mudam, mas a natureza do poder estratégico permanece consistente. E aqui está a sua vantagem. Enquanto a maioria das pessoas está tentando entender as notícias, você está aprendendo os princípios eternos por trás das notícias. Princípios que funcionavam na época de Maquiavel, que estão funcionando agora em escala global e que funcionarão nas suas situações pessoais amanhã de manhã. Então, quando você vir grandes movimentos de poder acontecendo no mundo, não se pergunte quem está certo ou errado. Pergunte-se, quais princípios estratégicos estão sendo aplicados aqui? Como posso adaptar esses mesmos princípios para minhas próprias situações? Porque os mestres do poder não nasceram com habilidades especiais. Eles simplesmente aprenderam a ver padrões que outros ignoram. E uma vez que você vê esses padrões, você não pode mais não vê-los. É como aprender a ler. Uma vez que você sabe, não consegue mais olhar para letras sem formar palavras. O mesmo acontece com a estratégia de poder. A realidade é que você está constantemente cercado por oportunidades de aplicar estratégia de nível mestre. A diferença é que agora você tem o framework para reconhecê-las e aproveitá-las. Isso é poder real. Não poder sobre outros, mas poder sobre sua própria posição em qualquer situação. O poder de não estar à mercê das circunstâncias, mas de ser arquiteto das circunstâncias. Este conhecimento que você acabou de absorver não é teoria acadêmica. É inteligência operacional que você pode implementar imediatamente. E quanto mais você implementa, mais você percebe como a maioria das pessoas está jogando um jogo completamente diferente. Um jogo onde elas já perderam antes mesmo de começar, porque estão jogando pelas regras de outra pessoa. Você não precisa mais fazer isso. Agora você sabe como criar suas próprias regras. O que começou como uma análise da aliança saudita-paquistanesa revelou algo muito maior. Os princípios atemporais que governam toda a dinâmica de poder. Você agora possui o mesmo framework que grandes estrategistas usam para reorganizar realidades a seu favor. Não importa se o palco é geopolítico ou pessoal. A próxima vez que você enfrentar uma situação onde parece estar em desvantagem, lembre-se, você não precisa ser melhor no jogo atual. Você pode criar um novo jogo, onde suas forças são exatamente o que é necessário para vencer. E quando você aplicar esses princípios pela primeira vez, quando ver como o timing durante incerteza, o poder de negação e o posicionamento contra irrelevância funcionam em sua vida real, você entenderá por que Maquiavel permanece relevante 500 anos depois. Alguns padrões são eternos, porque refletem a natureza imutável do poder humano. Se esta perspectiva sobre estratégia geopolítica aplicada à vida pessoal ressoa com sua experiência, explore mais análises que conectam grandes movimentos mundiais com princípios práticos de poder pessoal. Porque uma vez que você vê esses padrões, você não consegue mais não vê-los.